E aí galera, como eu tinha proposto a alguns membros do Bevilacqua, a minha sugestão era justamente iniciar uma série de capacitações online ou capacitação virtual, que evitaria a necessidade de ter que os membros se deslocarem o tempo todo para ir para a faculdade, assim como a gente ganharia eficiência e produtividade. E poderia ser feito em qualquer área e escala do BEV, principalmente em relação aos principais produtos que a gente vende hoje, que é CNPJ, estatuto, etc. Então, nesse sentido, eu vou começar uma capacitação sobre investimento em startup, trazendo os aspectos preliminares e exemplificações. Deixa eu ajeitar aqui. Quando a gente fala de investimento em startup, pessoalmente falando, eu quando comecei a estudar pensei, se existe um direito da startup, é porque provavelmente existe uma legislação específica para startup. No Brasil isso não acontece, apesar de que vários países com direito mais evoluído, como Itália ou Alemanha, existem legislações específicas para startup e a vantagem disso é justamente conseguir fomentar o desenvolvimento das startups e diminuir as burocracias jurídicas para o seu desenvolvimento. Já aqui no Brasil, o que acontece? A gente utiliza preceitos do Código Civil de maneira ampla e preceitos empresariais que também estão dentro do Código Civil, mas mais específicos e alinhados às necessidades das empresas, como startups, que via de regra são empresas pequenas. Mas aí você começa a se questionar, então se não tem um direito específico da startup, por que existem vários escritórios começando a advogar, dizendo que tem um núcleo próprio de direito para a startup aqui no Brasil? Bem, tem uma pesquisa recente que diz que mais de 60% dos donos de startup reconhecem dificuldades jurídicas que eles têm. Ou seja, eles sabem qual é a dificuldade que eles têm, mas eles não acreditam que existam advogados capazes de entender e solucionar o problema deles. Ou seja, o problema não é só a falta de legislação específica, o problema é que, na opinião dos donos de startups, não existem advogados capazes de entender o problema deles e solucioná-los. Isso é aí que o Bevilacqua entra e pode mostrar que é possível, principalmente com baixo custo, que é um serviço que a gente oferece, é possível entender, se qualificar e oferecer esse serviço especificado de direito da startup. Então vamos começar aqui. Falando de investimentos, nós temos 4 etapas caracterizadas do investimento na startup e elas são delineadas aqui em ordem cronológica. Primeiro se faz a carta de intenção, depois o acordo de confidencialidade, após se faz um processo de auditoria e depois o investimento propriamente dito. Então é muito importante saber essa ordem: carta de intenção, acordo de confidencialidade, processo de auditoria, investimento propriamente dito. A carta de intenção e o acordo de confidencialidade, eles podem ser feitos tanto nessa ordem cronológica, primeiro a carta de intenção, depois o acordo de confidencialidade, quanto os dois ao mesmo tempo, que eu acho que é melhor, é mais viável, mais interessante, sobretudo aos donos de startups. Por quê? Porque em se tratando de acordo de confidencialidade, que vai garantir o sigilo de informações específicas e importantes da startup, é muito interessante que seja uma das primeiras coisas que sejam feitas nesse negócio. O que é uma carta de intenção? A carta de intenção ela serve justamente para estabelecer as principais premissas do contrato de investimento. O contrato de investimento, que é o investimento propriamente dito, ele é a última etapa, como a gente viu, dentre as 4 etapas de investimento de uma startup. Só que a primeira etapa dela é justamente desenvolver um contrato preliminar, que é chamado de carta de intenção, que ele vai trazer as principais premissas do contrato que vai ser firmado lá no final. Ou seja, para entender melhor o que é um contrato preliminar, na linguagem de Pontes de Miranda, ele classifica o contrato preliminar como um pré-contrato. É aquele contrato sobre o qual, se não acontecer nenhuma condição imprevisível, ele deverá ser ratificado no momento do contrato final. Ou seja, a carta de intenção nada mais é do que um contrato inicial preliminar, ou pré-contrato, sobre o qual serão definidos termos e preceitos, condições, e se não houver nenhuma modificação dentre as quais foram previstas no âmbito da startup e no âmbito do investidor, esse contrato preliminar, essa carta de intenção deverá ser ratificada no que a gente chama
no que a gente considera como o último momento do investimento, que é o contrato de investimento. O contrato, a formulação do investimento propriamente dita, que é a última etapa dos investimentos entre investidores e startups. Esse contrato, um momento aqui para ajeitar essa bronca, esse contrato, ele deve trazer uma cláusula chamada a cláusula de efeito material adverso. É justamente essa cláusula que faz com que não necessariamente o contrato preliminar deva ser respeitado e ratificado em 100% dos seus preceitos anteriormente elencados. Como assim? Ora, se acontecer algum efeito material adverso, se acontecer algum efeito imprevisível, alguma causa que não se esperava no momento que foi firmada essa carta de intenção, se acontecer de fato algum imprevisto físico ou material no âmbito da startup ou no âmbito do investidor, a situação deverá ser modificada. O contrato final, o contrato de investimento propriamente dito, ele não deverá ratificar 100% da carta de intenção, justamente em virtude dessa cláusula, que é a cláusula de efeito material adverso, que a gente vai falar mais uma vez dela no momento futuro dessa capacitação, quando a gente vai trazer cláusulas que devem essencialmente estar presentes no contrato de investimento para startups. Outra cláusula muito importante é a cláusula de não vinculabilidade. O que é a cláusula de não vinculabilidade? É uma cláusula que muitos investidores fazem questão de colocar no contrato, na carta de intenção, dizendo que eu não quero que essa carta de intenção me vincule ao contrato de investimento propriamente dito. Ou seja, eu não quero estar vinculado agora, nessa carta de intenção, no primeiro momento de negociação entre eu e o dono da startup, eu não quero que os termos que nessa carta de intenção estejam escritos sejam vinculados e ratificados no momento final, que é o momento de contrato de investimento propriamente dito. Só que essa cláusula de não vinculabilidade, ela é justamente oposta à essência do contrato preliminar. Ela é justamente o contrário do que o contrato preliminar prega, que é um contrato que traz segurança jurídica que futuramente vai ser ratificada. Então, muitos tribunais... Desculpa, gente, isso vai acontecer algumas vezes. Vou ter que ficar agitando a tela o tempo todo, enfim. Então, os tribunais têm entendido que, apesar de muitas vezes estarem presentes em contratos, essa cláusula de não vinculabilidade ela não deve ser considerada eficaz. Como eu coloquei aqui, em atenção especial à interrupção abrupta. Como assim? Ora, se eu fecho um contrato preliminar entre investidor e dono da startup, eles passam muitos meses investindo naquilo, estudando, dedicando tempo e dinheiro, e do nada, porque o cara não queria se vincular, ele desiste de ter um contrato com aquela startup, isso é perda de dinheiro e perda de tempo para uma das duas partes, e às vezes para as duas partes. Então, muitas vezes o tribunal não aceita essa cláusula de não vinculabilidade. Dando continuidade ao acordo de confidencialidade, que, como a gente viu, pode ser feito ou após a carta de intenção ou simultaneamente à carta de intenção, é um acordo que vai garantir o segredo em relação às principais informações da startup. Ou seja, o acordo de confidencialidade ele deve ser muito bem escrito, porque é o acordo que vai preservar as informações iniciais, as informações de desenvolvimento e as informações de execução em relação àquela ideia inovadora, que é um preceito, justamente um preceito da condição da startup, até uma ideia inovadora. A gente vai ter uma capacitação futura aí sobre aspectos de startup, o que é startup de maneira geral, o que é caracterizado como uma startup, e a inovação é uma das principais características da startup. Então, esse acordo de confidencialidade vem para garantir, para preservar o segredo em relação à ideia inovadora que a startup traz. Dando continuidade, após a carta de intenção e após o acordo de confidencialidade, será realizado o processo de auditoria. Esse é o processo em que se conhece a realidade da startup. E a gente pode dividir o processo de auditoria em 3 partes. Ele pode ser caracterizado como Market Diligence, Business Diligence ou Legal Diligence, e ele deve ser feito nesses 3 âmbitos. O Market Diligence é justamente analisar o mercado. Esse produto, ele efetivamente pode ser feito? Depois de responder essa pergunta, o investidor pensa: existe um mercado de fato para esse produto? Se esse produto puder ser feito
e existir um mercado de fato para o produto, ele não vai se questionar mais em relação a essa característica da auditoria. Mas se não existir um processo, se não existir um mercado para esse produto, é possível a gente criar um mercado, é possível a gente criar uma tendência? Então ele vai se fazer diversas perguntas nesse processo de auditoria, caracterizado como Market Diligence. Em relação ao Business Diligence, é o processo de auditoria em relação aos resultados que a startup já apresentou, aos possíveis resultados que ela deve apresentar em breve, assim como é uma auditoria em relação ao interrelacionamento que a startup preza com o cliente dela. Então vai ser analisado tanto os resultados que ela já fez e vai fazer, quanto a relação dela com os clientes que ela já teve ou está em processo de formação. Em relação ao Legal Diligence, que é um dos principais processos de auditoria que muitas vezes impede o desenvolvimento da startup e é a fase do processo de auditoria que o Bevilacqua, eu acho, na minha opinião, deve estar mais atento. É o momento da auditoria onde vão ser fiscalizados, onde vão ser estudados e... como é que eu posso dizer? Vão ser fiscalizados de maneira geral os documentos jurídicos, de novo. Então, o Legal Diligence é a fase do processo de auditoria onde vão ser fiscalizados e ver se está em conformidade com o ordenamento jurídico, os documentos das startups, os seus contratos,